Muito bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Com muita alegria, muito prazer e honra, estamos aqui mais um domingo reunidos em nome do Senhor, na casa do Senhor, junto de pessoas maravilhosas, pessoas que nos ajudam, nessa caminhada espiritual. E hoje é um dia muito auspicioso, uma reunião de cânticos na qual nós vamos oferecer ao Senhor Krishna, uma encarnação divina, um avatar que esteve na Terra. E a gente vai falar rapidinho, um pouquinho sobre Krishna, mas antes a gente gostaria de falar do retiro do Centro Sai de Vila Isabel, que nós tivemos agora no final de semana passado, final de semana do Dia dos Pais, que foi o terceiro ano seguido que a gente faz lá no Monte Caruná, em Pati do Alferes, e é um lugar assim transcendental. Eu não tenho outra palavra para a gente colocar, porque realmente é um lugar que só de estar ali, como a gente comentou lá também, não sei se a live, quando a gente fez a transmissão lá, ficou meio cortada, por conta da conexão. Acho que até os bares deu para pegar tudo direitinho, mas é um lugar realmente que só de estar ali a gente já sente que a nossa consciência ela já fica num outro patamar, Só de estar em contato ali com aquela natureza e com pessoas, assim como estar aqui, você estar conectado com pessoas com esse objetivo, pessoas que estão ali unicamente, com esse objetivo, essa missão de elevar a consciência, de se interiorizar. Algo que foi fantástico. Não tem outra palavra para a gente colocar como fantástico. A gente sempre, todo ano a gente tem ido lá, mas todo ano é diferente, todo ano a gente fica com memórias aí magníficas. Quem não conseguiu ir ainda, pode tentar depois com antecedência. São poucas vagas, a questão é essa. É uma pousada com, certinho mesmo, são 30 vagas, mais ou menos. A gente consegue acomodar, acho que umas 33 pessoas, assim, então por isso que não dá para todo mundo ir, mas a gente pode ir revezando, quem já foi no ano, no outro, mas dá tudo certo. Então, assim, foram 3 dias ali dessa completa imersão na espiritualidade, interiorização, com diversas atividades, uma comida vegetariana maravilhosa também. Então, assim, só agradecer a toda a organização, toda a diretoria do centro, que nos proporciona esses momentos magníficos. E a gente trouxe aqui, gente, só para poder, quem esteve lá, relembrar, e quem não esteve, que a gente gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, um vídeo de uma cantora italiana, e outras pessoas cantam também no vídeo, com uma oferenda a nosso querido Senhor Sai. Fala de outros nomes também, outras divindades, mas é um vídeo que a gente gostaria, é um vídeo muito bonito. Quem quiser também depois a gente pode compartilhar. E a gente gostaria de mostrar aqui, só para poder trazer um pouquinho trazer um gostinho do que a gente teve lá do retiro. Depois a gente volta aqui só para falar e iniciar a reunião de hoje. Sarva puja
ప్రేమ స్వరూపులారా, Muito bonito, né? Bom, a gente teve esse vídeo lá no Retiro, né, entre outros, e traz essa grande elevação, né, na energia. Todos nós podemos sentir o amor de Suane. E então, gente, hoje nós está fazendo aqui uma reunião de cânticos especiais,
do Senhor Krishna, né? A gente teve agora, dia sexta-feira, né? Sexta, alguns comemoraram sábado, o Janmashtami, né? Que é o aparecimento do Senhor. E o Senhor, ele não nasce nem morre, né? Então por isso que a gente às vezes se refere ao aparecimento, né? Ele aparece, ele vem, né? Assim como todos nós, né? A gente não nasce nem morre, a gente entra no corpo físico, né? Entra, sai do corpo, mas como o Senhor falou na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, a alma não nasce e nem morre, né? Ela é eterna. E a principal missão do Avatar, né, dentre tantas que ele tem, é de proteger os bons, né, proteger os devotos, proteger a retidão e eliminar, né, o adharma, né, eliminar aquele que é contra a ação correta, aquele que é mau, né? Então o Senhor Krishna, ele fez isso na prática, né, de diversas formas, e hoje também nós temos Bhagavan Satyasai, né, que nos trouxe a continuidade, né, dessa missão, e nós podemos praticar isso diariamente nas nossas vidas, né? Eliminar esse mal que há em nós e fortalecer o bom, né, as coisas positivas. Então, eu gostaria só de, no início aqui, dar uma breve explicação sobre a palavra Bhagavan, né, que acho que é muito bonita, da explicação muito bonita, e como a gente se refere a uma forma de Deus, né, Bhagavan. E Bhaga significa glória, opulência, virtude, plenitude, né? Então são diversos atributos que a gente pode colocar, e para Bhagavan existem 6 atributos principais, né? Então Bhaga é glória, opulência, e Van é aquele que possui, essa glória, essa opulência, né? Então, mais especificamente do Vishnu Purana, Bhagavan é descrito como plenamente, né, possui plenamente 6 atributos, que são Jnana, ele tem o conhecimento absoluto, então ele conhece tudo, passado, presente, futuro, ele compreende perfeitamente a realidade. Isso do tempo é muito interessante, né? E essa onisciência de quem teve a oportunidade de estar com Satya Sai, com certeza todos comentam essa mesma experiência, de quando você consegue olhar dentro do olho de Satya Sai, você troca o olhar com ele, ele olha para você, a única sensação que você tem é essa, né? Parece que ele olha tão fundo, né? Então ele penetra tanto o seu ser, que você fica assim completamente rendido, e a sensação que a gente tem é essa, né? De que ele conhece nosso passado, presente e futuro. Shakti, Bhagavan é pleno de Shakti, né? O poder absoluto, a capacidade infinita de criar, de sustentar, de transformar o universo. Virya, força e coragem supremos. Então ele é inabalável. Ele não é afetado por limitações, por fraquezas, né? Ele tem o poder de superar qualquer obstáculo, né? E a gente viu isso, todos os avatares eles demonstram essa plena força, né? Krishna levantou o monte Govardhana com um dedinho, né, para proteger os devotos. Então você veja, é uma força plena, né? Satya Sai fez todas aquelas construções de hospitais, de universidades, né, um lugar totalmente precário, no meio de tantas dificuldades, ou seja, não tem limite, né? E achas são a fama ou a glória eterna. Em todos os 3 mundos, o Bhagavan, né, o Senhor, ele é glorificado, ele é honrado. Então é um reconhecimento divino, universal, que não diminui com o tempo, né, com o passar do tempo. E Shri é a riqueza suprema, né, não apenas material, né, mas é também a riqueza espiritual, a plenitude interior. Então o Senhor, ele é dono de tudo, né? Então ele é o mais rico de todos. E por último, Vairagya, que é o desapego perfeito, né? Deus, ele tem a liberdade total de desejos egoístas e age sempre pelo bem de todos, sem interesse pessoal. E isso cada um de nós também, todos nós temos essas e tantas outras, né, virtudes. Só que nós estamos apegados, presos a essa consciência material ainda, então isso tudo fica muito, né, ainda muito escondido, vamos dizer assim, né?
Bhagavad Gita, né, respeito ao nascimento do Senhor, né, que aquele que compreende o seu nascimento, suas atividades, né, que são todas transcendentais, essa pessoa se torna elegível a se transferir ao mundo espiritual. Né? E é importante também falar que o nascimento do Senhor não é como o nascimento de um homem comum. Né? O homem comum, ele é forçado a encarnar, né, vida após vida, de acordo com o seu karma, com as suas ações de vidas passadas. O Senhor não. Ele simplesmente vem, né, quando ele quer, na forma que ele quer, né, e desempenha o papel que ele quer. E nós tivemos já diversas encarnações divinas na Terra, e todas elas com esse objetivo máximo de proteger os devotos e aniquilar o mal, de proteger, de restaurar a prática do Dharma, a prática da retidão. Então, aproveitando que a gente está falando do nascimento de Krishna, né, que foi cerca de há mais de 5.000 anos atrás, né, a sociedade naquela época ela estava oprimida pelo rei Kansa, né, que era um grande demônio, muito poderoso mesmo. E os habitantes de Mathura, eles ansiavam muito por libertação, né, pela paz, pela tranquilidade. E o cunhado do rei Kansa, que era Vasudeva, e a sua esposa Devaki, que era irmã desse grande rei, desse grande demônio Kansa, eles foram aprisionados, né, porque uma profecia no casamento deles dizia que o 8º filho dela, né, o 8º filho da irmã, iria matar ele, né, que é esse 8º filho de Deva, que foi Krishna. E aí nessa prisão, né, meia-noite, no belo dia, Vasudeva e Devaki viram então, né, houve o nascimento daquela criança maravilhosa, e Krishna ele nasceu, né, em sua total plenitude, né, ele usava um colar de joias de pedra, ele vestia seda amarela e de uma beleza deslumbrante, né. A encarnação, o avatar Krishna, ele é conhecido como uma das formas mais belas, ou a mais bela, né, de toda a existência, de todo o universo. Então, ele é conhecido também como, né, o atraente. Então, tendo também em sua cabeça uma abundância de cabelos, Krishna usava um elmo coberto de pedras e todo o seu corpo estava decorado com ornamentos, com braceletes, brincos, né, colares. E devido às características extraordinárias dessa criança, né, Vasudeva, os pais ficaram ali completamente maravilhados. Então, eles puderam compreender, né, com isso, que aquela criança era divina, né, era de fato um avatar. Nenhuma criança nasce dessa forma. E aí, nesse momento, eles começaram a prestar reverências, né, e começaram a proferir diversas orações, e eles também ficaram livres, completamente livres do rei Kansa. E um detalhe também que o Kansa, ele foi matando todos os filhos deles, né? Porque a profecia dizia que era o 8º filho que ia morrer, mas ele não quis saber, ele matou todos, né, por segurança, para ele não correr nenhum risco. E mais o 8º filho, que foi Krishna, né, nasceu, e aí Krishna respondeu nessa hora para eles, né: eu apareci nesta forma de Vishnu só para convencê-los de que sou o Supremo Senhor. Eu poderia ter aparecido como uma criança comum, mas dessa maneira vocês não acreditariam que eu sou o próprio Senhor. E aí ele disse: meus queridos pais, vocês estão muito preocupados comigo e com medo do Kansa. Por isso ordeno que me levem imediatamente para Vrindavana e me troquem pela filha que acaba de nascer de Yashoda e Nanda Maharaj. E assim, nesse exato momento, Vasudeva se preparou, né, para levar Krishna, e ele reparou que milagrosamente todo mundo adormecia num sono profundo dessa prisão. Em todas as portas elas estavam destrancadas, né, para que ele tivesse essa livre passagem. Mas logo que Vasudeva colocou Krishna sobre seu colo, né, e tem um momento que ele coloca Krishna na cabeça, ele passa pelo rio, o rio se abre. Aí são uma série de fatos muito bonitos, né, que é muito bacana a gente poder se aprofundar. Não dá para falar tanto aqui, senão a gente fica, né, com um tempo muito extenso. Mas sim, uma das grandes lições que a gente pode, né, tirar dessa historinha, e que não é uma história, né? Isso tudo de fato aconteceu. Isso é muito importante a gente ressaltar, que às vezes a gente fica na cabeça, é tudo uma mitologia, né? Não, isso aconteceu, tudo isso aconteceu. Todas essas encarnações divinas realmente vieram e desempenharam essas funções.
Mas é que a analogia que a gente pode fazer, que é muito bacana, é que a prisão ela representa esse coração, esse nosso coração que está no momento aprisionado, né, pelo ego, pelos desejos, pelos vícios, pelos maus hábitos. E quando Krishna nasce dentro do nosso coração, é quando a gente começa a limpar, né, o nosso coração e a gente consegue realizar essa consciência suprema e divina. E Sai Baba fala muito isso também, né? É muito bom de relembrar, ainda mais esse ano, que é o centenário de Satya Sai, 100 anos que a gente comemora da encarnação de Satya Sai, e ele sempre falou isso, né? O verdadeiro dia do meu aniversário, né? Só vou comemorar meu aniversário quando vocês, né, acordarem de fato, né? Quando vocês acordarem desse sonho, quando vocês realmente despertarem para a verdadeira vida. E já para a gente ir para a conclusão, eu trouxe 3 aspectos marcantes aqui, 3 faces de Krishna, né? 3 aspectos dele que ele desempenhou, que eu acho que é muito bonito e a gente poder refletir. E o primeiro foi justamente de Krishna como criança, né? O Bala Krishna, e que ele tinha ali toda aquela alegria, né, que uma criança tem, toda a inocência, as brincadeiras com a manteiga, né? E isso traz para a gente justamente que a gente deve encher a nossa vida com essa alegria, com essa doçura. O devoto do Senhor, ele está sempre alegre, ele está sempre feliz, está sempre bem, né? Sempre com alvo astral, porque ele está em contato com o Senhor. Se o Senhor é pleno de bem-aventurança, então se a gente está em contato com Ele, a nossa vida vai ser assim. E, inclusive, Sai Baba, os mestres, eles falam isso, que quando alguém estiver em contato com você, quando alguém estiver perto de você, essa pessoa deve se sentir como se estivesse perto de Deus. Porque nós somos representantes dele, nós devemos viver de acordo com a sua mensagem. E também Krishna como amigo, Shaka. E na juventude ele foi o verdadeiro amigo, protetor dos pastores, dos vaqueirinhos, o companheiro inseparável de Arjuna, e ele nos lembra justamente isso, que Deus ele pode e quer ser o nosso melhor amigo, E a gente realmente deve cultivar essa relação com Deus. A gente não deve esconder nada, até porque não tem como esconder nada de Deus, mas a gente deve se abrir, a gente deve abrir nosso coração para Deus e ter Ele como nosso verdadeiro amigo e melhor amigo. E por último, Krishna como o grande mestre, o Jagadguru, o mestre do mundo, quando no campo de Kurukshetra, Krishna ele revelou o Bhagavad Gita, que é uma, vamos dizer assim, uma Bíblia, do hinduísmo. É mais uma Bíblia que a gente tem, é uma das escrituras, assim, que é o grande resumo, de todo o Vedanta, que a gente pode falar que está no Bhagavad Gita. Krishna ele não deixou de falar nada. Tudo que ele podia falar, tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, o nosso avanço, ele nos dá ali diversos passos, de como que a gente deve se comportar, como que a gente deve viver essa vida, para a gente poder alcançar essa plenitude espiritual, onde ele ensinou a ação correta, o desapego, a entrega total a Deus, Eu sempre falo isso, que uma das grandes resumos do Bhagavad Gita, a gente pode colocar como esse, essa entrega total a Deus, você fazer tudo com amor a Deus e tudo com essa entrega, não esperando nenhum resultado, nenhuma expectativa. Quando você faz para Deus e você entrega, o resultado é dele. E isso é Karma Yoga, isso é você viver, agir e trabalhar para Deus, conectado com Deus. E tudo isso viram atos meritórios, são ações que só tendem a nossa evolução, porque a gente não está esperando expectativa, a gente não está aí, a gente tem na organização do centro tanta oportunidade de realizar esses trabalhos, mas não só aqui, a gente deve estender isso para a nossa vida, para os nossos estudos, para a nossa família, de dar o nosso melhor. Se eu estou fazendo para Deus, claro que eu vou dar o meu melhor, mas é confiar que o resultado é dele e que é da forma que ele quer. A gente planeja tanta coisa, tem muita coisa que sai do caminho, mas é a forma que ele quer e a gente deve ter essa plena fé, essa plena devoção nisso. E Satya Sai, assim como todos os avatares, eles nos ensinaram tudo isso, esse serviço desinteressado, esse amor universal, e Swami caminhou e caminha entre nós justamente para nos lembrar dessa nossa natureza real, dessa nossa natureza divina, Então, que a gente possa levar essa reflexão,
durante a semana, durante o mês, né? Ou melhor, para a vida, né? Essa reflexão dessas virtudes de Cristo, desse contato que a gente deve ter com o Senhor, essa completa rendição a Deus, né? Não se esquecer nunca disso, que Ele está sempre conosco, né? Que nós devemos ter essa total entrega, esse total desapego. Então que a gente possa agora também desfrutar juntos, né? Vibrar aqui os santos nomes do Senhor Cristo, com essa reunião de cânticos, e que Ele possa dançar nas nossas mentes, corações e línguas. Vamos lhe sair assim.